paz do Senhor. Hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de 1 Reis 17. E diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos que lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, fazes conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Eu estava meditando nessa palavra e algo me chamou a atenção, que é, no primeiro momento, Deus manda que Elias vá e habite ali junto ao ribeiro de Querite. E o Senhor vai dizer que ele seria o seu provedor. Ele mandaria que os corvos o alimentassem e ele beberia da água do rio. Só que porque o Senhor havia ordenado que não haveria chuva naquele tempo sobre a terra, um tempo depois o ribeiro se secou. Então o Senhor ordenou a Elias: olha, vá a Sarepta, que ali ordenarei que uma viúva lhe sustente. Então Elias obedece. Só que chegando a Sarepta, Elias se vê diante dessa viúva e o que ela diz é que ela tinha muito pouco, quase nada. Era apenas o suficiente para que ela e seu filho fizessem uma última refeição e depois eles não teriam mais do que viver ou comer. Então o profeta Elias diz para ela: olha, vai, fazes conforme a tua palavra, mas primeiro fazes para mim um bolo e depois você fará para o seu filho. E é interessante que no primeiro momento a provisão de Elias viria do ribeiro e dos corvos que o alimentariam. Mas logo em seguida, o Senhor muda o lugar de onde viria a provisão de Elias. E o que eu entendo com essa palavra? Quando o Senhor é o seu provedor, quando ele permite que uma fonte se seque, ele é responsável de trazer a tua providência de outro lugar. E por mais que este lugar de onde o Senhor irá tirar a sua providência pareça pouco, não, será o suficiente.
Porque Deus, ele é especialista em fazer muito do pouco, ou até tirar providência do nada. Outra coisa me chama a atenção, que quando o Senhor diz a Elias que ele vá ao ribeiro de Querite, que o Senhor o sustentaria, o Senhor não estava ensinando outra coisa a Elias senão ser dependência dele. E quantas vezes nós falamos ao Senhor que ele tome a direção da nossa vida, que ele tome a direção de como, do percurso em que a nossa vida vai seguir. Mas na contramão disso, nós vivemos clamando por estabilidade. E o que eu aprendo com essa palavra é que ser dependência não combina com estabilidade. Porque quando nós somos dependência de Deus, ele pode sim mexer no lugar de onde vem a nossa provisão, em qualquer momento, quando ele achar necessário. E neste tempo, Deus estava ensinando que Elias fosse dependência dele. Quantas vezes nós estamos clamando por estabilidade? Nós queremos estar estáveis, nós queremos estar seguro, baseado naquilo que nós podemos fazer. Mas muitas vezes nós nos frustramos porque nesse tempo Deus não está nos ensinando a depender de nós mesmos. Nós queremos estabilidade, mas na contramão disso ele quer que nós sejamos dependência dele. Eu espero que essa palavra fale ao seu coração de alguma forma, que você aprenda a ser dependência de Deus. Porque baseado no que você julga como estabilidade, ainda assim algo pode te faltar. Mas sendo dependência de Deus, estando debaixo da mão dele, debaixo do cuidado dele, nada vai te faltar. Que Deus abençoe a sua vida.